Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. A nossa aula é sobre semelhança de triângulos, que está lá no livro de vocês, aqui ó, semelhança de triângulos, certo? Lá na página 194, ok? Então, vamos começar mais uma aula. Você vai encontrar essa aula lá na página 194 do livro de vocês. Certinho? Muito bem. Semelhança de triângulos. Semelhança de triângulo, como o nome já diz, já propriamente diz, significa umas certas características de igualdade, tá? Dois triângulos, para serem semelhantes, ou duas figuras geométricas, vamos começar com duas figuras geométricas, depois na próxima aula a gente vai diretamente à questão dos triângulos. Mas qualquer figura geométrica, qualquer figura, seja ela qual for geométrica ou não, ela é semelhante se ela tiver uma característica proporcional. Então não se esqueça, é necessário que haja uma característica proporcional. Característica proporcional. Certo? Então, x estará sempre uma medida x estará sobre uma unidade y, tá? Não se esqueça disso. Deverá ter sempre uma característica proporcional. Muito bem. Vamos analisar aqui uma primeira figura e ver a sua característica proporcional para que possamos definir essa proporcionalidade, certo? Observe aqui essa semelhança aqui, esse primeiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, tenho dois quadrados, né? São dois quadrados. Quaisquer são semelhantes na seguinte situação. Tem aqui o número 1 e tenho aqui o número 2. Eles vão ser semelhantes se tiver uma característica proporcional. Por exemplo, se eu fazer uma proporção entre o 1 e o 2, que vai ser o lado dele mede 1 e o lado do quadrado, no caso, né? O lado do quadrado 1 mede 1 e o lado do quadrado 2 mede 3. Então, fazendo 1 por 2, eu vou ter 1 por 3, né? A medida do 1 centímetro por a medida do quadrado 2, que é 3 centímetros. Então, essa proporcionalidade vai ser 1 sobre 3, certo? Se eu dividir 1 por 3, eu terei 0,3333, uma dízima periódica, né? Então, 0,333, uma dízima periódica, certo? Então, o que acontece? Poderíamos também ter calculado o contrário, né? O 2 por 1, que vai ser 3 por 1, 3 dividido por 1 é igual a 3, o que é o inverso de 1 sobre 3, né? Então, eu posso tanto vir do 1 para o 2, como posso ir do 2 para o 1. São características proporcionais. Ok? Muito bem. Vejamos aqui o segundo exemplo. No segundo exemplo, né? Nesse segundo exemplo aqui, nós temos o círculo. Dois círculos quaisquer são semelhantes na seguinte, se eles guardarem a seguinte proporcionalidade. Vamos ver aqui a questão do raio, né? Do raio. O raio do círculo 1, que é maior, é 3. O raio do círculo menor é 2. Então, se eu fizer, né, o 1 do círculo 1 pelo círculo 2, se eu pegar o raio 1, né, 1R e 2R, eu terei, o primeiro raio é 3 sobre 2. Se eu for dividir 3 por 2, vai dar 1. 1 vezes 2 é 2, para 3 é 1, coloco o zero e a vírgula,
que vai dar 5 vezes 2 é 10 para 10, nada. Então, a regra de proporcionalidade se encerra em 1,5. Certo? A razão de semelhança entre 1 e 2 pode ser determinada pela razão entre as medidas dos raios 2 e 3. Existe uma outra medida, né? Que no caso, essa medida é o diâmetro. Eu posso usar o diâmetro também. Ó. O diâmetro é essa medida aqui, ó, que vai de um lado para o outro. Certo? Esse é o diâmetro. O diâmetro, aqui no 2 também, ó, é o quê? É o dobro do raio. O diâmetro é o dobro do raio. Ó. Olha lá. Se aqui é 2, aqui também é 2. Então, o diâmetro será exatamente, aqui no caso, é 6. Diâmetro, vou chamar de D, é 6 centímetros. E aqui o diâmetro é 4 centímetros. Então, teria a razão de o diâmetro do 1 pelo diâmetro do 2, que vai ser 6 sobre 2, que vai dar o mesmo 1,5. Certo? Eu posso também fazer o contrário, né? Eu posso fazer de 2, do círculo 2, do raio 2, R, né? Do raio, para o raio do 1 também, ó, que por sua vez vai ficar 2 sobre 3. 2 dividido para 3, eu coloco o zero aqui, né? O zero aqui é a vírgula, dá 6, ó. 6 vezes 3, 18, que vai dar o quê? Uma dízima periódica. Ó. Olha aqui, ó. 0,6666, uma dízima periódica. Também posso fazer com diâmetro, né? 4D sobre 6D, que é a mesma coisa que 0,66666. Ok? Então é só guardar umas proporcionalidades de 1 por 2, né? Ó, 1 por 2. Certo? Muito simples, né? Eu tenho as proporcionalidades de 3 por 2, né? E tem a proporcionalidade de 3 por 2 também, ó, que vai dar o quê? O mesmo valor, tanto no raio quanto no diâmetro. Ok, então vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos aqui um retângulo, certo? Dois retângulos serão semelhantes somente se a razão entre as medidas de seus lados maiores for igual à razão entre as medidas de seus lados menores. Legal. Esse triângulo aqui, esse retângulo aqui, ele tem a altura 1,5, 1,5 e a base é 5. Aqui a altura é 6 e a base é 2. Então, eu vou fazer primeiro o retângulo 1 pelo retângulo 2, que aí nós vamos ter 1,5, né, sobre 0,6. Aqui é a relação dos seus lados menores, a altura no caso, né, a altura do 1 com a altura do 2. Se eu fazer essa divisão, 1,5 dividido por 0,6, bom, se eu observar, há uma casa só depois da vírgula, né? Ó. Então, eu posso tirar isso aí, eu posso escrever assim, ó, 15 dividido por 0,6. 0 está à esquerda, deixa só o 6, não. Essa é a mesma divisão, certo? Então, vai dar 3 vezes 6, 18, passa 2 vezes 6, 12. Para 15, 3. Coloco o 0 e a vírgula. Nós teremos, então, 5 vezes 6, 30, para 30, nada. Dá 2,5. Olha aqui. 2,5. Agora, vamos ver as proporcionalidades. Vamos ver as proporcionalidades
das suas bases. Vamos ver se são iguais também. Se forem iguais, eles são semelhantes. Então, eu vou ter 5 está para 2. 5 está para 2, então é 5 dividido para 2. Nessa situação, vai dar 1. 1 vezes 2 é 2, para 1 vezes... Não, dá 2, né? 2. 2 vezes 2 é 4, para 5, 1. Coloco 10, abaixo, coloco o 0, né? Vou colocar o 2 aqui, gente, é o 2, que vai dar 5. 5 vezes 2 é 10, para 10, nada. Então é a mesma coisa. São iguais, não são? 2,5 aqui, 2,5 aqui. Logo, eles são semelhantes. Beleza? Então, vamos embora puxar mais uma página aqui. A gente pode observar, por exemplo, nessa circunstância aqui, eu tenho 2 retângulos, repetindo a mesma questão passada. 2 retângulos. Deixa eu só dar uma. Primeiro retângulo. Mais é difícil demais. Segundo retângulo. Não, primeiro retângulo. Certo? E aqui um retângulozinho menor. Beleza. Esse retângulo ele tem altura, está voltando lá, ele tem altura 1,5 e tem a base que é 5. A base é 5. A base é 5. O menor, ele tem 0,6 e 2. 0,6 e 2. Gente, o que é interessante aqui é que eu posso também fazer de volta. Eu posso fazer 0,6 sobre 1,5, que é a mesma coisa que eu dividir 6 por 15. Tem uma vírgula só depois da casa, então eu posso tirar. Coloco o 0 aqui, o 0 e a vírgula, tá certo? Daí eu vou ter, por exemplo, 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1 é 4 e 2, 6. Para 60, nada. Então dá 0,4. Agora, né, eu fiz 0,6 para 1,5. Agora eu vou fazer o 2, estou fazendo o pequeno para o maior, para 5. Então, vamos dividir o 2 para 5. Coloco o 0 aqui a vírgula, 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Também dá 0,4. Ou seja, eles são semelhantes nessas proporções também. Você viu que eu fiz de várias maneiras, né? Fiz do maior para o menor e do menor para o maior, né? O exercício me dá do maior para o menor e agora eu fiz do menor para o maior, para comprovar a semelhança desses retângulos. Ok, gente? Aí, para vocês vou passar já a atividade que vocês vão fazer, que é essa atividade aqui, ó. Tem mais uma atividade, tem mais uma questãozinha aqui, que é a questão 4, né? Vamos já fazer já 4. Então tá, observando aqui o exemplo 4. Se vocês observarem o exemplo 4, 2 blocos retangulares perpendiculares, né? Olha aí, ó, serão semelhantes somente se as razões entre as 3 dimensões tomadas, por exemplo, em ordem crescente, certo? De um deles e as correspondentes dimensões do outro forem sempre iguais. Então, por exemplo, de 1 para 2, vou pegar o 2,5 por 1,25. Vou pegar também o 4 por 2, certo? Se eu fizer isso aqui, ó, essas dimensões, fizer essa divisão, a resposta sempre será 2. Logo, eles são semelhantes.
tá? Isso aqui é um paralelepípedo, beleza? Olha lá, basta eu fazer, se eu fizer as três dimensões, pegar o 2,5 por 1,25, pegar o 3 por 1,5 e também o 4 por 2, ó, as três dimensões, o 4 por 2, a resposta sempre será 2. Se você dividir 2,5 por 1,25, ou dividir 3 por 1,5, ou dividir 4 por 2, a resposta sempre será 2. Logo, eles serão semelhantes, tá? Aí, vocês vão responder o exercício que eu vou passar para vocês agora, que eu vou tirar aqui dessa atividade da página 196. Ok? Então, gente, a nossa aula era isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou postar a atividade lá para vocês resolverem, tá? E aí vocês colocam lá no nosso exercício. Obrigado e até a próxima aula.